Boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio de Eu Leio, Tu Lês. A gente vai bater um papo aqui hoje, na verdade bater um papo não, vamos conversar. Eu quero conversar com vocês que estão agora, nesse momento, me assistindo, tá? Mas antes, eu quero fazer uma homenagem a um grande poeta, que viveu gloriosamente seus 95 anos de idade. E eu quero começar com uma carta uma mensagem que o filho dele escreveu essa semana e publicou. Trata-se do poeta Tiago de Mello, que começa assim: passei 3 semanas no Amazonas viajando sozinho. Se é que é possível dizer que viajei sozinho, pois sempre estive acompanhado de gente que me quer bem, amigos e familiares que encontrei pelo caminho. Gente que amo e que me constitui. Fui com 2 propósitos nessa imersão solitária. O primeiro, visitar meu pai, estar com ele por alguns momentos, já ciente da situação de saúde e cuidados no qual ele se encontrava. Depois, eu fui com o objetivo de iniciar uma reforma inadiável em nossa casa à beira do rio, em freguesia do Andirá, no interior do município de Barreirinha, a quase 350 quilômetros de Manaus. Um dia de barco para chegar até lá. A casa, me pede zelo já há um tempo e eu estou há uns meses organizando uma campanha para arrecadar recursos para as obras. Eu consegui uma parte do dinheiro através da generosidade e da compreensão de muitos amigos e conhecidos, todos amantes da amizade, da poesia, da Amazônia e da obra literária de meu pai. Todos sonhadores como eu, que sabem como meu pai que arte e cultura geram evolução individual e progresso social. Embarquei no final de dezembro para Manaus, sendo acolhido pela minha família amazonense que tanto quero bem. Fui ao apartamento de meu pai e Poliana. Ele já estava praticamente sem se levantar. Fui até o quarto. Quando ouviu minha voz, comentou: voz bonita do meu filho. Com a memória dissolvida pelo tempo do qual não se corre e pelas neopatias, perguntou meu nome e se eu tinha filhos. Disse que me chamava Tiago e que tinha 2 filhas. Nossas mãos entrelaçadas num carinho suave e ancestral. Mas então nós temos o mesmo nome, ele notou. Falei que isso tinha sido invenção dele, por meu nome, Tiago de Mello. No que ele, após um certo silêncio, falou baixinho: foi para ficarmos juntos até mesmo no nome. Cuida bem das suas filhas. Eu me emocionei muito na hora, porque eu queria dizer a ele que se sou um bom pai, é porque ele foi o melhor formador e educador que eu pude ter. Seguimos nessa conversa cheia de silêncios e respirações. Quis saber o que eu fazia da vida. Eu disse: canções e poemas, não titubeei. Ele fez que 5 a cabeça e repetiu: canções e poemas, isso. Perguntei se eu estava indo no caminho certo. Certíssimo, ele me disse com a voz grave de trovão adormecido. Comentei que estava indo para a Barreirinha, cuidar da nossa casa. Pedi a sua bênção, Deus lhe abençoe, e beijando a mão. E segui o meu caminho rumo ao rio Andirá, dos Saterês Mauês. Fiquei semanas num país submerso, me nutrindo do passado, de bandicheiro, tucumãs, ovas de curumatã, sombra de castanheira, amizades verdadeiras e caldeiradas de tucunaré e tambaqui. As obras começaram. Retiramos as vigas podres, os esteios corroídos, substituímos por madeira nova, passamos óleo queimado para afugentar o cupim da terra traiçoeira, compramos tinta, cimento, ferro, vieram os trabalhadores, as telhas chegaram de Parintins, presente de Antônio Betti, cuja doação jamais eu vou esquecer. Recebi tanto em minha jornada pelas águas. Fiz um trabalho firme, aguentando o rojão sob chuva e sol quente. Barreirinha, onde meu umbigo está enterrado, me acolheu como sempre. Eu vi a felicidade nos olhos de gente simples, hospitaleira, contadora de histórias. É com meus irmãos e irmãs ribeirinhos que meu espírito se molda e evolui. Na verdade, sem saber, estava me preparando para um adeus após uma longa despedida.
Fortaleci minha alma estando naquele lugar, berço meu, que aprendi a amar com meu pai e minha mãe desde que para lá fui levado aos 6 meses de idade. Voltei para Manaus e fui ao apartamento ver meu pai. Ele não respondeu, já completamente dentro de seu próprio mundo, distante daqui. Pedi um violão e então eu comecei a tocar. As lágrimas caíram, eu sentado e ele deitado na cama. Tirei do baú as canções que sempre cantávamos juntos. Azulão, Porque Tu Te Escondes, Linda Vida, Pai Velho, Quem Me Levará Sou Eu, Faz Escuro, Mas Eu Canto. Fiquei ali, cantando por mais de 30 minutos. A primeira vez em nossas vidas que ele não cantou junto comigo. Foi um concerto de despedida. A nossa despedida que cerco música e poesia, universo no qual sempre nos encontrávamos. Saí dali e fui comer um pacu assado de brasa em sua homenagem. Botei bastante pimenta murupi e tomei o suco de taperebá para aliviar o peito. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, papai atravessou o rio da vida. Morreu dormindo, bravo merecedor. Parece que estava só me esperando para seguir a casa do infinito. Sincronicidade astral, projeto dos deuses, dádiva da natureza. Ele foi em paz. Estamos de luto, mas em breve cantaremos com alegria, como ele sempre nos ensinou. Tiago de Mello, filho de Tiago de Mello, o grande poeta que nos deixou semana passada, dia 14 de janeiro, aos 95 anos de idade. Vamos lá? Sejam bem-vindos aí. Várias acenações pintaram aqui, mas eu não pude acenar a todos, né? Olá, seja bem-vindo. Sofia já falando aí alguma coisa, saudando a gente. Olha, professora Miriam presente, Efson Lima também presente, Kátia Hugues, boa noite, Kátia. Poxa, tem uma galera boa aí, né? É isso mesmo, Tiago Mello esteve presente agora com a gente, com essa mensagem que o filho dele escreveu para ele, contando essa experiência de passar os últimos momentos ao lado do pai. Pois é, minha gente, hoje nós vamos falar de alguns poetas que eu considero assim, extremamente importantes para a nossa literatura grapiúna. Falar não, eu vou ler, porque o objetivo maior aqui é ler, né? Ler esses poetas que estão aí em todos os lugares, né? Sobretudo na nossa região, na região sul-baiana. A nossa poesia, a nossa literatura, ela não é somente regional, pelo contrário, eu acho que nem seria regional, ela seria universal, né? Porque essa questão regional é uma coisa até para a gente discutir depois sobre esse processo aí. Miriam Mauro, que bom você por aqui. Miriam Mauro, maravilha. Olá, Kátia, olá, joia. Então, como eu disse a vocês, hoje eu vou ler 3 poetas, né? São 3 poetas que alguns de vocês devem conhecer, e depois a gente pode até comentar sobre essa questão da poesia. Como é que a poesia entra na sua vida no dia a dia? Né? Como é que a poesia ela consegue preencher alguns espaços que existem dentro de nós, espaços vazios? Como é que a poesia pode fazer isso? Né? E os poetas estão aí. O que seria um poeta? Né? O que seria a poesia? O que seria um poema? Claro que eu não vou aqui discutir conceitos sobre essa questão. Eu quero falar apenas do sentimento, da expressão, né, do desejo, falar daquilo que os poetas estão acostumados a transbordar. Eu lembro que em 1924, olha, em 1924, um poeta, escritor, né, um pensador, filósofo chamado José Ortega y Gasset, ele escreveu uma frase extremamente interessante e que é atual até os dias de hoje, e a gente precisa pensar nela, que diz o seguinte, a frase é bem assim: a poesia é hoje a álgebra superior da metáfora. Caramba, álgebra superior da metáfora. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase aí, né, profunda, desse filósofo, desse poeta, desse escritor fantástico. Mas a metáfora está sempre presente na poesia, né? Porque ela, na verdade, é que dá esse encanto,
né? A rima ajuda, a métrica ajuda, mas a metáfora, ela nos diz muito daquilo que o poeta quer nos dizer, não é verdade? Então hoje eu vou apresentar a vocês aqui 3 poetas. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. O primeiro deles é Geraldo Lavigne. Geraldo Lavigne de Lemos. E eu vou ler uns poemas desse livro dele, que eu acho um dos livros mais fantásticos de Geraldo, que é Massapê, Solo de Poesia, né? E vou começar logo com um poema que diz assim: o lento caminho da liberdade. Olha esse processo, como é que Geraldo nos traz a sua visceralidade, será que eu posso dizer assim, das suas entranhas, aquilo que ele sente e que ele sentiu ao longo de suas obras, né? André Rosa fala que falar da poesia de Geraldo Lavigne é como descortinar um leitor, que bacana. Baísa Nora diz que teve o privilégio de acompanhar os seus primeiros passos como autor e perceber que a maturidade intelectual está sendo atingida. Na verdade, já atingiu há muito tempo, porque esse livro... Opa! Ai, será que eu voltei? Houve uma travada aqui. Essas conexões que dizem que a gente tem 300 megas, que a gente tem 200 megas, sei não. De repente dá essas travadas aí. Me dê um sinal aí, gente, se voltou ao normal aí. Voltei, deixa eu voltar aqui. Voltei. Olha aí para ver se eu voltei. Me dá um sinal aí, alguém fala alguma coisa aí. Se eu tô de volta, se eu não tô, se eu caí. Porque para mim aqui eu tô normal, tá? Eu não sei aí para vocês. Me dá um sinal aí, gente. Ah, maravilha. Obrigado, Sofia. Obrigado. Voltou. Maravilha. Pois é, deu essa travada aí. Na hora que o carro tava começando a andar, de repente, puxaram o freio de mão. Terrível. Mas como eu estava dizendo, eu vou ler um poema de Geraldo Lavigne, né? Geraldo Lavigne de Lemos, que é membro da Academia de Letras de Ilhéus. É Geraldo que nasceu em 1986, é natural de Itabuna, mas é radicado em Ilhéus e hoje mora em São Paulo, né? É membro da academia, autor de livros como A Espera do Verão, né? Autor de outros livros como, deixa eu dar uma olhada aqui, algumas habilidades e algumas, né, sinceridade, desenvolveu os poemas Furtacores desde 2014, mas eu escolhi este livro de Geraldo, Massapê, Solo de Poesia, que inclusive já disse até a ele pessoalmente que é um dos livros que eu mais me apaixonei quando eu li sobre poesia. Mas vamos lá. O lento caminho da liberdade. Não era um jabuti, era um cágado, com um casco que remetia ao início do mundo. Beirou a lagoa, tomou fôlego e desapareceu sem titubear. Não mais o vi, embora o quisesse minimamente domesticado. Reflito sobre a saudade que ele devia ter da vida selvagem durante o cárcere. Quantos delírios não viu em febre? O mergulho que abandonou no cárcere, o mergulho foi o exercício da liberdade intrínseca à vida. A liberdade que tinha o jacaré quando aninhou-se perto daquela lagoa. Ali se alimentou, ali suas crias tomaram sol na margem. Não havia predador. Dali se foram se avisar, assim como chegaram. A deficiente noção de liberdade parasita outros animais. Que barreira intransponível pode ser a mão do homem? Quais ares serão dominados por asas engaioladas? Quais mares serão explorados por nadadeiras encaixotadas? Nem? O homem ainda não se livrou dos próprios grilhões. Geraldo Lavigne de Lemos, O Lento Caminho da Liberdade. Deixa eu escolher uma outra poesia aqui de Geraldo, que eu acho assim extremamente bacana, que chama-se Ensaio, né? E não deixa de ser um ensaio agora o que a gente está fazendo aqui, porque é digamos assim, uma live, né? Porque é ao vivo, mas é um bate-papo. Não seria nem um bate-papo. É uma conversa mesmo sobre alguns poetas que eu li e reli
recentemente e eu quero trazer para vocês aqui, até para falar sobre eles e até para que vocês possam conhecê-lo, né, mais de perto. Mas vamos lá. Ensaio. Partículas de água suspensas conformam o teto, ou melhor, o teto de gesso. O palco do Atlântico tem um piso líquido, anil e vítreo de cimento queimado. A chuva cortina o espetáculo do amanhecer no Teatro do Horizonte. Ensaio. Geraldo Lavín de Lemos. Pois é, Geraldo é um cara assim que eu conheci, né, na Academia de Letras, e eu acredito que pela sua sensibilidade, né, pela sua paixão pela literatura, ele tem conseguido cada vez mais transpor para o universo literário aquilo que sentiu ao longo dos anos nas suas experiências, nas suas buscas, nas suas descobertas enquanto ser humano, enquanto pessoa, enfim, enquanto cidadão, né, enquanto artista que é o poeta. E para encerrar um pouco sobre o Geraldo, eu vou ler mais uma poesia dele. E depois eu quero saber a opinião de vocês aí. Quem é que já leu Geraldo Lavín de Lemos aí? Né? Quem que já leu um dos seus livros? Podia até fazer um comentário aí e falar a respeito sobre isso. Tá? Quem sabe você não entra agora aqui, bate um papo comigo e fala um pouco sobre ele. Massa? Vamos lá. Então, Águas Passadas, que também faz parte desse livro, Massapê, solo de poesia, e foi lançado pela editora Mondrongo em 2016. Águas Passadas começa assim. Na minha juventude, tomei tantos banhos nas generosas águas do Cachoeira. Já era proibido, mas íamos escondidos, saltar dos pequenos rochedos, mergulhar nos perais. Cruzávamos o rio pelas barragens improvisadas dos pescadores e pelas pedras que lutavam contra as correntezas que as cobriam. Passávamos as tardes conversando imersos nos remansos dos areais. Éramos a força daquela água escura, desvirginada hoje ainda mais. Agora, as baronesas enredam um campo sobre o leito deste rio escasso e traçam seu destino baço de alimentar reses e o meu pranto. Valente exprime seu murmúrio rouco, quase sem volume, e não perde o costume de dar o que tem, mesmo pouco. Geraldo Lavín de Lemos. Águas Passadas. Quem conhece o Cachoeira, né, e que viu quanto, e que está vendo quanto ele está sofrendo, está morrendo, né, e as autoridades não tomam nenhuma iniciativa de recuperá-lo. E viu a resposta do Rio aí, né, quando teve agora recentemente essa enchente, que não ocorria há quase uns 60 anos atrás, né, e de repente está aí novamente. Já li Geraldo Lavín, Tiago Fernandes, bacana, Tiago Fernandes, Na Casa do Chocolate Senhor, que maravilha, isso é bom. Além de Geraldo Lavín, a gente tem mais dois poetas que eu quero apresentar a vocês aqui. Um é meu amigo e professor Samuel Matos. Samuel Matos lançou esse livro aqui há um tempinho atrás, chama-se Música na Rua e Outros Poemas, né, de Samuel Matos, foi publicado pela editora Editos, da Universidade Estadual de Santa Cruz. É um livro que conta uma experiência bem bacana. Oi, Edna, seja bem-vinda. Uma experiência bem bacana e foi publicado em 2008. Né? Samuel nasceu em Juazeiro, na Bahia, né? Mas é radicado em Itabuna, em 64 que ele nasceu. A sua família, mãe professora, pai médico, residia temporariamente, cresceu na terra dos seus pais, Ilhéus e Itabuna, no sul do estado. Compôs os primeiros versos em 1980, aos 16 anos, através do jornal Diário de Itabuna, no caderno titulado Poesia Grapiúna. Teve alguns de seus poemas publicados. Na cidade de Salvador, graduou-se em turismo pela Faculdade de Turismo da Bahia e, claro, ele acabou fazendo também ficção literária na Universidade da Califórnia, na UCLA. Nos Estados Unidos também estudou
muitos, ou melhor, eu estou me atrapalhando aqui, na universidade nos Estados Unidos e frequentou um centro de estudos afro-americanos vinculado à First African Methodist Episcopal Church, né, lá nos Estados Unidos, no período que Samuel morou nos Estados Unidos e aproveitou essa estadia para estudar e se qualificar mais na área literária. Esse livro, Música na Rua e Outros Poemas, são poemas assim muito bacanas, né, que eu gosto bastante. Recentemente Samuel lançou uma nova edição de um romance que ele escreveu, muito bacana. Esqueci agora o nome do livro, mas eu digo daqui a pouquinho. Eu tenho ali a edição, se eu não me engano, O Multiplicador, que foi um romance que ele lançou a primeira edição, contando a história do seu sogro, e lançou agora uma nova edição revista muito bacana. Mas vamos lá. Samuel, vamos ler Samuel Matos. Escolher uma poesia de Samuel aqui que eu acho bem bacana. Fugaz, né? Tá na página 73. É uma poesia joia dele que começa assim: que pensas da vida insana e tempo? Continua travando essa internet. Tá travando bastante. Não sei o que é que